Bem-vindo ao canal Momento com Deus. História de São Bento. São Bento de Núrcia, nascido Benedito da Nórcia, reino ostrogótico, anos C. 480, Abadia de Monte Cassino, 21 de março de 547, foi um monge, ao qual é atribuída a organização das atividades da vida monástica. A Ordem de São Bento ou Ordem dos Beneditinos, uma das maiores ordens monásticas do mundo, recebe esse nome em homenagem a ele, bem como por seguir as organizações propostas por ele. Embora não possa ser declarado fundador da Ordem dos Beneditinos, ele participou da fundação de mosteiros que adotaram essa denominação, posteriormente à sua morte. Foi o criador da regra de São Bento, um dos mais importantes e utilizados regulamentos de vida monástica, inspiração de muitas outras comunidades religiosas. Era irmão gêmeo de Santa Escolástica. O Papa Paulo VI designou o patrono da Europa em 1964, sendo também patrono da Alemanha. É venerado não apenas por católicos, como também por ortodoxos e anglicanos. Fundou a Abadia de Monte Cassino, na Itália, destruída durante a Segunda Guerra Mundial e posteriormente restaurada. O calendário católico romano comemora-o a 11 de julho, data em que se trasladaram suas relíquias para a Abadia de Saint-Benoît-sur-Loire. Biografia. A fonte de todos os acontecimentos da vida de São Bento são os Diálogos de São Gregório Magno, redigidos por volta de 593, que se baseou em fatos narrados por monges que conheceram pessoalmente São Bento. Segundo o Papa Gregório I, São Bento foi filho de uma família nobre romana da região de Nórcia, próximo à cidade italiana de Spoleto, onde realizou seus primeiros estudos. Mais tarde, foi enviado a Roma para estudar retórica e filosofia, mas, tendo se decepcionado com a decadência moral da cidade, abandona logo a capital e retira-se para Enfide, atual Afile, em 500. Ajudado por um abade da região chamado Romano, instalou-se em uma gruta de difícil acesso, a fim de viver como eremita. Depois de 3 anos nesse lugar, dedicando-se à oração e ao sacrifício, foi descoberto por alguns pastores, que divulgaram a fama de santidade. A partir de então, foi visitado constantemente por pessoas que buscavam conselhos e direção espiritual. Foi então eleito abade de um mosteiro em Vicovaro, no centro da Península Itálica. Por causa do regime de vida exigente, os monges tentaram envenená-lo, mas, no momento em que dava a bênção sobre o alimento, saiu da taça que continha o vinho envenenado uma serpente e o cálice se fez em pedaços. Com isso, São Bento resolve deixar a comunidade e retornando à vida solitária, vivendo consigo mesmo, habitar secum. Em 503, recebeu grande quantidade de discípulos e fundou 12 pequenos mosteiros. Em 529, por causa da inveja do sacerdote Florêncio, tem de se mudar para Monte Cassino, onde fundou um mosteiro que viria a ser o fundamento da expansão da ordem beneditina. É nesse episódio que Florêncio lhe enviou de presente um pão envenenado, mas Bento deu o pão a um corvo que todos os dias vinha comer de suas mãos e ordenou à ave que o levasse para longe, onde não pudesse ser encontrado. Durante a saída de Bento para Monte Cassino, Florêncio, sentindo-se vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida do monge. Entretanto, o terraço ruiu e Florêncio morreu. Um dos discípulos de Bento, Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido, mas Bento chorou pela morte de seu inimigo e também pela alegria de seu discípulo, a quem impôs uma penitência por regozijar-se pela morte do sacerdote. Em 534, começou a escrever a Regula Monasteriorum, regra dos mosteiros. Morre em 21 de março de 547, tendo antes anunciado a alguns monges que iria morrer e 6 dias antes mandado abrir sua sepultura. Sua irmã gêmea Escolástica havia falecido em 10 de fevereiro do mesmo ano. As representações de São Bento geralmente mostram, junto com o santo, o livro da regra, um cálice quebrado e um corvo com um pão na boca, em memória ao pão envenenado que recebeu do sacerdote invejoso. As relíquias de São Bento estão conservadas na cripta da Abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, Fleury, próximo a Orleans e Germigny-des-Prés, no centro da França. Santificação. De acordo com a tradição, Bento de Núrcia foi santificado por ter vencido 2 ciladas armadas pelo diabo, nas quais lhe é oferecido um cálice de vinho envenenado e um pedaço de pão, também envenenado. Além disso, em muitas vezes fora tentado efetivamente pelo diabo, além de ser ofendido e insultado de tal maneira que os irmãos de hábito que estavam ao seu redor podiam escutar as ofensas que ele recebia. O santo varão, como também é chamado,
Vencia o tentador utilizando-se do sinal da cruz e da oração contida na cruz, medalha que fora esculpida nas paredes de um mosteiro. Medalha de São Bento. A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por esse santo, e seus significados e simbologia são de extrema importância para a Igreja Católica e para todos os seus devotos que a veneram com fé e amor. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do Mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida, inclusive naquelas em que evitou por várias vezes a sua morte. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória contra o mal e a morte. A medalha sofreu várias variações e nas mais antigas é possível encontrar a figura de São Bento rodeada pela frase em latim Reius in obitu nostro presentia muniamur, que à hora de nossa morte, nos proteja a tua presença. As medalhas mais atuais têm essa frase substituída por Crux Sancti Patri Benedicti ou ainda Sanctus Benedictus. E em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha, oficializando-a assim como um instrumento de adoração e devoção de fé, ao contrário do que muitos pensavam ser apenas um amuleto de superstição. Aqui no canal tem um vídeo com mais detalhes sobre a medalha de São Bento. Canal Momento com Deus. Bíblia Católica toda em áudio, orações, histórias de santos católicos, igrejas do Brasil e muito mais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Vídeo todos os dias. Deixe seu like de gostei no vídeo.